Olá, galera! Tudo bem? Vamos ver quem é que vai chegar hoje, nosso bate-papo. Não sei se vocês veem aqui o título, né? Vamos esperar, já chegou. Eu queria que vocês me falassem um pouco do enquadramento aí, se tá bem, como é que tá aqui. Chamar a galera. Tá bom aqui? Vocês verem um pouco. E eu queria falar um pouco sobre... Se vocês estão vendo o título vocês conseguem ver? Aparece algum título? Tentei colocar aí um título. Fala aí pra mim, se vocês conseguem ver. Hoje a gente vai conversar sobre a dança e a saúde mental, né? A Mayara já chegou aqui. Vamos esperar só mais um pouquinho. Então vocês vão aí no aviãozinho, envia para as pessoas, para elas virem assistir um pouquinho do que a gente tem para falar. A Mayara vai apresentar um pouco sobre o que é a saúde mental, como é que isso implica na vida do bailarino, como isso pode ser uma solução para as pessoas que estão em casa, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso e saber mais ou menos como é a realidade da saúde mental, né? Ela vai apresentar um pouco o que é isso, até porque eu não sei muito. Tô aqui chamando uma galera para vir assistir. Boa, aparece, né? Então, aqui. Então, se vocês puderem chamar outras pessoas, já ir aí no aviãozinho e enviar para as pessoas para ajudar a gente. Então, aparece o título, né? Tá certinho, Mayara? Bota aí para mim se tá certinho. Só deixa chegar mais galera aqui para a gente conseguir conversar um pouco e falar mais um pouco, né? A Mayara vai se apresentar. Acho que a Mayara já chegou aqui, já até pediu para entrar, né? Só deixa eu conseguir aqui mais pessoas para a gente iniciar o nosso bate-papo, senão acaba que as pessoas perdem, né, um pouco do assunto. E aí é legal quando já desde o início o bate-papo, né? Então sempre tem aquele amigo que esquece, pede para lembrar, eu venho aqui e vou lembrando todo mundo, né? Mas a gente já coloca a Mayara aqui, que já deve estar preparada aí, acho que já chegou que eu vi aqui que ela chegou. Mas vamos esperar a galera chegar, né? Então, quero saber um pouco de vocês, né? Acho que às vezes eu fico pensando que eu já não estou mais na quarentena, né? As pessoas não estão mais na quarentena. É muito triste isso, né? Saber que a gente está assim. Mas vamos seguindo e acreditando firme que toda essa realidade vai sumir, né? Então, quem puder chamar os amigos, eu já vou chamar aqui a Mayara, doutora, né? É estranho para mim falar Mayara, doutora, porque é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, nem lembro quantos anos ela tinha quando começou. Mayara, escreve aí se você estiver preparada, eu já te chamo aqui para o nosso bate-papo. Escreve aqui para mim, se você está aí, se você já pode começarmos, né? Acho que já podemos. Vou te chamar aqui. Ah, aí, ó, já botou a mãozinha aqui sim. Tá aqui, tô te chamando. A gente fica bem aqui na câmera, né? Oi, Dudu. Oi, tá aqui ainda aparecendo para mim. Boa noite. Tá conseguindo me Boa ver bem? noite. Eu tô te vendo, tá carregando para mim. Você me vê normal? Tô te Você se vendo vê normal. normal? Todo mundo vê a Nayara normal? Escreve aí. Tá carregando ainda, né? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou te fechar aqui e vou te chamar de novo, que você não está aparecendo. Eu Tá bom, gosto de falar com as pessoas aparecendo, porque fica melhor quando eu chamo. tá Pera bom. aí. Galera, olha só. A Mayara vai entrar aqui de novo. E aí,
Tem uma caixa de perguntas aí, vocês podem fazer perguntas também, tá bom? Tá carregando ainda, Mayara. Você tá perto do modem? Assim, a internet estava tranquilo até uns minutos atrás. Mas vamos tentando, né? Você tá com algum outro aparelho aí perto de você? Ó, agora aparece. Ainda tô... E assistindo a interferência também. Não tem ninguém assistindo, não. Não? Então deve ter Tá falhando? aqui mesmo. Aparece um chiado segundo. Mas Tá chegando pra mim. pode Deixa eu tentar botar o fone. Se você achar um pouco. Com fone melhorou? Com fone melhorou? Muito. Então vamos com fone. A gente está reproduzindo o som que vem do seu próprio celular. Ah, que loucura. E aí, Mayara, tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo? Muitos anos, né? Já tem uns 10 anos que a gente não se vê, né, Dudu? Provavelmente, eu arriscaria até mais. Quando foi que eu te conheci? Quantos anos? Eu sei que eu tinha 18. Eu acho que eu tinha 11 anos na época. Você é bem mais nova que eu. É, bem mais nova. Eu tô... Porque eu comecei a dançar jazz mesmo com 11 anos. E aí eu acho que eu segui lá na escola de dança até uns 16, se eu não me engano, que foi quando eu concluí o ensino médio. Eu concluí o ensino médio cedo, né? Eu concluí o ensino médio com 16 anos. Aí foi quando eu interrompi a dança para poder me dedicar ao vestibular. Sim. Mayara sempre foi muito dedicada aos estudos, né? Sempre dançou. Então, vou apresentar um pouco do que eu conheço da Mayara e a Mayara vai falar por ela, né? Então, assim, eu quero começar a falar que conheci a Mayara, como ela disse, com uns 11 anos. Eu tinha já 18, mas minha mentalidade era de 11 também, né? Éramos no jazz, sempre, em todas as coreografias, até porque a Mayara era uma pessoa mais alta, a menina mais alta do jazz, diria a única negra da turma de meninas, né? Sempre com esse cabelão enorme, que já tomei várias rabadas do cabelão. Verdade. Né? E Mayara, a gente dançou o quê? Uns 3, 4 anos juntos, né? Foi, acho que foi uns 5 anos, eu acho que a gente foi parceiro de dança, se eu não me engano. Sim, então a gente já sabia fazer a coreografia dupla Dudu casal. A gente já sabia, até porque eu também era o único menino mais alto da turma, né? Então acabávamos sendo... Arriscaria também falar o único negro? Não, porque eu acho que tem o Marcos. Tinha o Marco lá. Sentindo, né? Então, tínhamos só nós, né, na turma, e dançamos durante muito tempo, né? E Mayara saiu, também saí, fui fazer outras coisas, estudar dança, me graduei na dança, me formei em outra escola de dança também, fui para o mundo e por aí vai, né? E Mayara também. Saiu, foi estudar, foi fazer outras coisas e a gente acabou se reencontrando nas redes sociais. Mas é importante também falar que a mãe da Mayara é médica também, né? E é médica de uma tia minha da minha família. Foi. Então a gente já tinha uma interligação, Então, Mayara, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é você, sobre os caminhos que você seguiu, como foi isso, tá? E aí a gente vai conversando para depois eu te fazer umas perguntas. Mas eu queria muito que... É o que eu falei na outra live que eu tive. Essa é a minha segunda live conversando com alguém, dando aulas de dança aqui nessa quarentena para ajudar as pessoas a se distraírem, se exercitarem. E aí eu acho muito legal a gente saber que a potência da dança vai para além do exercício físico, vai para além do entretenimento, vai além da questão artística, poética, né? E aí você vai ser a primeira pessoa que eu trago aqui que vai falar da questão da saúde, não de uma saúde física, até porque eu acredito que a mente é algo físico, né? Mas que
é algo também, é um outro tipo de saúde, que não está atrelada aos músculos apenas, né? E aí eu queria que você apresentasse primeiro quem é você, né? Porque tem muita gente que eu não conheço aqui pessoalmente também, que eu acabei conhecendo e tendo afinidade, se aproximando pelas lives, e queria que as pessoas também te conhecessem. Então, tá aberto para você falar. E obrigado por ter aceito o meu convite. Mayara está iniciando no mundo da live, né? Primeira live. Então, bem-vindo. É muito legal. Então, eu sou médica, né? E desde a adolescência eu falava que eu queria ser médica e ainda na adolescência eu me encantei pela psiquiatria e entrei na faculdade de medicina com o objetivo de me tornar psiquiatra. E durante a graduação eu tive a oportunidade de direcionar meu olhar para a saúde mental, através de ligas, monitorias. Fui acadêmica no hospital onde eu pude voltar como residente, também foi muito legal. E eu acho que como eu tinha sempre essa conexão com a arte, né? Porque a dança me permitiu ter esse olhar mais artístico, isso também reflete no meu trabalho hoje em dia, né? Eu tenho a minha questão com as mandalas, eu fiz já vários cursos, me dedico a isso, tenho uma conexão bem interessante com a saúde mental e com a dança, né? Eu até brinco que eu prescrevo dança para alguns pacientes, às vezes falam assim, você já ouviu falar em tal modalidade? E aí os pacientes voltam, que entraram na dança e se encontraram, enfim. A dança trouxe muitas coisas boas para a minha vida e para a minha prática profissional. Acho que meu olhar hoje ele é permeado pela dança. Eu vejo isso como uma forma muito positiva, né? Já a minha história com a dança, eu comecei com aquela criança que entrou pro Baby Class, fez o balé, entrou e saiu várias vezes. Nem lembro direito porque eu não continuei no balé. Até que com 11 anos eu fui pra escola de dança. Quê? Porque queria ser médica. Não, no balé infantil, né, que eu digo. E aí, quando eu fui pro jazz, né, foi na escola de dança que eu conheci o Dudu, e aí foi uma coisa um pouco diferente, que tinha prova, né, tinha trabalho, a gente montava espetáculo, a gente foi para festivais, assim, festivais até grandinhos, a gente foi para Paraty dançar, um público significativo. A gente ganhou prêmio em Paraty. Sou uma bailarina premiada. Então, e aí chegou um momento que, com 16 anos, quando eu concluí meu ensino médio, né? Eu falei, eu quero ser médica. E aí eu entendi de uma forma infantil, jovial, né? De que para poder ser médica, eu precisaria estar largando tudo que constituía o lazer, né? E me dedicar ao vestibular. Hoje em dia, eu já tenho uma visão completamente diferente disso. Inclusive, quando eu atendo pacientes que são vestibulandos ou concurseiros, eu costumo perguntar o que essa pessoa gosta de fazer como lazer e estimulo a continuar, porque não é saudável você largar tudo aquilo que te constitui e se dedicar ao estudo apenas. Isso, inclusive, pode afetar negativamente seus resultados, algo que eu não entendia, né? Parece mais lógico você pensar que se você estudar mais, o resultado é melhor, mas não é bem assim. Você precisa ter o seu momento também, para você poder ter um momento de lazer, de se dedicar às outras coisas. E eu precisei me afastar da dança nesse contexto, com a promessa de que quando eu passasse no vestibular, eu iria voltar a dançar. E aí, eu fiz vestibular durante 2 anos seguidos. Quando eu passei, a faculdade é muito intensa, aquilo tudo. E assim, ano que vem eu volto, ano que vem eu volto, ano que vem eu volto. Se passaram 10 anos, né? Muita coisa. Até que eu falei pra mim, não, eu vou fazer isso por mim, eu preciso voltar a dançar, é algo que é importante pra mim. E aí eu me esforcei pra organizar os meus horários. Foi uma loucura, assim, né? Porque é ir pro hospital com roupa, com tudo, sai correndo. Mas assim, é o dia da semana, eu só consegui voltar uma vez por semana ainda. Mas é o dia da semana que é pra dança, né? Não adianta, aquele horário é pra dança, pode ter um curso maravilhoso, uma proposta legal, é o dia de dançar. Meus amigos já até sabem, porque eu coloquei isso como uma prioridade pra minha saúde mental, pra entender que isso era importante pra mim, né? Enquanto indivíduo. E aí eu já voltei nas modalidades adultas, né? Não voltei pro jazz, apesar do jazz ser a modalidade que eu mais gosto.
por questões de horário, não foi possível voltar pro jazz ainda, pretendo. Aí atualmente eu faço chair, estileto e twerk, foram modalidades que eu conheci já adulta. E com uma flexibilidade maior de não ter um compromisso assim de prova, né, de estudo, que era da nossa juventude, foi assim. Sim. E eu lembro quando eu subi num palco a primeira vez, né, depois disso tudo, nossa, foi uma sensação maravilhosa, porque foi como se eu tivesse me reconectado com uma parte minha que eu prometi voltar a encontrar. E voltei, e foi legal. Inclusive, eu queria te agradecer pelo convite de hoje, porque estar aqui hoje falando com você, que foi meu parceiro de dança por tantos anos, significa muito, porque, assim, a gente está aqui hoje, você realizou seus sonhos, né? Você é profissional da dança, se formou pela FRJ, eu posso estar aqui da condição de médica, então, assim, 2 negros da periferia. Então, acho assim, muito significativo essa conversa aqui hoje para mim, né? E como você falou, ser minha primeira live, ser com você, com alguém que fez parte da minha história, eu tô muito feliz. Queria te agradecer por isso. Eu tô aqui emocionado, né? Quero agradecer, porque é um novo momento, assim, para mim, até das lives. O que eu sei fazer de melhor é dançar, é dar aula de dança e conversar. Eu sei bastante, gosto de falar, mas conversar abertamente, ainda mais com o encontro depois de 10 anos, né? É muito emocionante. Saber que você conseguiu realizar seu sonho, saber que você voltou para a dança, né? Então isso me faz um carinho enorme, ainda mais ouvir isso de você. Sou muito orgulhoso da trajetória, quero agradecer já todos os ensaios, agradecer todos os momentos que a gente teve, que a gente cresceu juntos, né? Praticamente por quase todos os dias que a gente ensaiava, pelo menos 2 vezes por semana no mínimo, quando era época de festival, altas horas juntos, né? E aquela coisa, não posso, tenho ensaio, que acho que agora você dança, né? Exatamente. Se você falasse um pouco sobre... Eu não conheço, de fato, tecnicamente, sobre o que é a saúde mental. Então, para a gente começar a falar sobre esse bate-papo, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Queria que você apresentasse de uma maneira que a gente pudesse entender o que é a saúde mental. Para a gente começar a como isso. Eu gostaria de fazer um comparativo, né? Quando a gente pensa em médico, em saúde, as pessoas pensam na nossa saúde física, né? De examinar, de palpar, de ter um machucado ali bem evidente e ficar claro que você tem alguma alteração. E a saúde mental, ela fica um pouco mais escondida, né? Assim, a gente demora mais a ter esse olhar para ela. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente está pensando no comportamento, nos sentimentos, né, nas vontades, tudo isso constitui a nossa saúde mental. Então, falar de saúde mental é falar se você está tendo disposição para fazer suas atividades, se você está dormindo bem, se você está ansioso, se você está triste, tudo isso a gente vai estar falando sobre a saúde mental. E pensar nessa construção envolve muitas coisas, né, do ser humano, envolve uma alimentação saudável, envolve uma prática de atividade física, não só a terapia, né? Fala de saúde mental, a pessoa pensa, tem que ir no psicólogo. Não, tudo isso você vai construindo sua mente mais saudável, né? Quando eu falei que hoje eu vejo que não era saudável me dedicar só ao estudo, é por isso, né? Hoje, com esse olhar da saúde mental, eu entendo que para você ter uma mente saudável, você precisa de um momento seu, de que você precisa de um espaço para você. Você precisa fazer coisas que te tragam prazer e só você sabe. Eu não tenho como dizer para você o que te dá prazer, né? Você tem que trazer isso para mim, poder dizer eu gosto de ler um livro, eu gosto de dançar. Para mim funciona dançar, né? Para você funciona dançar, mas para o outro pode ser escrever, pode ser, sei lá, pular de paraquedas. Cada um vai poder saber o que constitui essa sua saúde, né? Sim. E aí, eu queria tocar num ponto que você falou, e eu acho que daí que a gente vai começar a falar sobre a saúde mental na dança, né? Quando a gente começou a fazer nossa aula, que era um curso meio que profissionalizante, técnico, né? Em dança, a gente tinha avaliações.
avaliação da técnica, avaliação de comportamento na sala de aula, avaliação do físico, avaliação do uniforme, né? A gente era avaliado o tempo todo, né? Como isso, você iniciando na dança, você tinha 11 anos, né? Uma criança, um jovem, um adolescente, iniciando na dança, querendo se profissionalizar na dança, sendo seu sonho, como essas avaliações podem implicar nesse início, né? Nessa saúde mental desse jovem, já que ele vai ter que ter uma saúde física para aguentar as cargas horárias de ensaios, né? Os exercícios de flexibilidade, força, né? Mas ele vai precisar de uma saúde mental para ter que saber que dentro de uma sala de aula não se conversa, né? Não se canta. Não se conversa, Dudu. Né? Então você tem que dançar calado. Então, a gente, como bailarino, a gente não pode cantar a música que a gente está dançando. Então você tem que travar movimentos, né? E aí você tem que ter um uniforme da escola de dança bonito. Impecável. E cada ano muda. Tu muda de turma, muda do uniforme. Né? Preto e azul. Aí depois... A rede do cabelo tem que combinar com o uniforme. Né? Não querem saber se é sua família ou se você tem condições de arcar. Então você já tem uma preocupação aí. E outra é a avaliação do físico. E a gente fala de físico, da exposição, dessas coisas todas, né? Ter um padrão de físico, você tem que entrar nesse padrão dessa modalidade. Então eu queria que você falasse um pouco desse início que um bailarino recebe, nessa saúde mental que ele tem que ter para aguentar. Eu sempre falo, quando a gente pensa em dança, as pessoas pensam sempre como lazer só, apenas, né? Você vai eventualmente numa aula e sai. E existe a formação em dança, existe a profissão de dança, e aí já é uma coisa completamente diferente. Aí você tem exigências, como você falou, exigências pesadas, sobretudo quando você é jovem, né? Então você tem um padrão a seguir, comportamento, horário, né? A gente tinha várias avaliações ali a quais nós éramos submetidos. Eu vejo de um modo positivo por um lado, porque eu acho que a dança trouxe muitas coisas positivas, inclusive de compromisso, de horário, de você saber que o outro tá te esperando, porque quando você atrasa a turma inteira, né? Porque não vão começar a dançar sem você se você precisa estar na coreografia. Então você passa a ter esse comprometimento, isso é bom para você. Mas por outro lado, a gente sabe que existem alguns padrões que, se forem exagerados, isso pode repercutir de um modo bem negativo no jovem, né? Às vezes a gente vê em escolas de danças um pouco de competitividade, quem vai ganhar o solo, quem vai dançar na frente, e isso pode gerar uma sensação de inferioridade, né? E por que eu não sou escolhida para dançar na frente? Por que eu não sou escolhida para dançar o solo? E aí a gente pode entrar até dentro da nuance do racismo, né? Que a gente sabe que raramente as primeiras bailarinas são negras, enfim, né? E aí a gente já vai encaminhando por horas aí falando só sobre esse aspecto dessa competitividade que pode ser, sim, nociva para a saúde mental, sobretudo se você não tiver um apoio familiar para te fazer entender que aquilo ali não tá tudo bem, que você não precisa ser a principal sempre, que seu momento vai chegar. Então você precisa de um suporte legal, de um professor legal que consiga te explicar isso, dar oportunidades para os bailarinos e entender as particularidades de cada um, né? Às vezes você não tem uma perna alta, mas a sua coluna é maravilhosa. Então, assim, você não precisa se comparar, né, o tempo inteiro. Então, acho que o mais importante é que eu acho benéfico a criança estar na escola de dança, sim, eu acho que é legal. Numa escola de formação como a nossa, eu acho muito bom, porque, como eu disse, me trouxe senso de muitas coisas, de responsabilidade, de asseio. Eu tinha um compromisso do meu uniforme ter que estar pronto, isso era positivo, mas desde que você tenha um aparato por trás disso, para que isso não se exceda, para que isso não gere uma consequência negativa de autoestima. Tem algumas críticas sobre o padrão corporal, né, que a gente acaba colocando, e isso eu acho bem negativo, isso eu aponto como algo bem negativo, porque existem constituições corporais diferentes. O meu corpo, por exemplo, sempre teve, por mais que eu fosse magra, eu tinha uma constituição corporal que não era de uma bailarina clássica, por exemplo. E às vezes, quando você coloca esse padrão e você exige isso,
você pode gerar angústia, sofrimento e desencadear transtornos mentais mesmo, de gerar ansiedade, transtornos alimentares, que são muito, muito comuns em bailarinos, né? Porque a gente sabe que existe essa cobrança pelo corpo perfeito e tem que estar bonita no colã. E isso pode ter repercussões graves de como é que essa pessoa vai querer se encaixar nesse padrão que alguém colocou, e isso ficou, e a gente não para criticar isso e vai reproduzindo, né? Inclusive, quando a gente pensa nos bailarinos profissionais, a bailarina pode ter a tríade da mulher atleta, né, que a gente fala, que é transtorno alimentar, atrasos menstruais, né, menorreia, que a gente fala menstruação não vem, e osteoporose. Então, isso tem toda uma constituição hormonal, e o transtorno alimentar, ele passa por essa cobrança corporal, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, e sobretudo porque quando a gente pensa no bailarino, a gente sempre pensa no bailarino clássico, e a gente não respeita as individualidades das diversas modalidades de dança, né? Então, esse padrão corporal não se aplica, por exemplo, nas modalidades que você ministra. Total. Né? Maiara, eu queria falar assim, galera, é que eu vi uma pergunta aqui, tem uma caixinha aí, não sei se aparece, que tem um ponto de interrogação. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem escrever aí disso agora, né? Vocês podem colocar para não se perder, porque vai subir nos comentários e a gente clica ali e fica tudo escritinho. Mas falando sobre essa pergunta aí, né? Essa questão do padrão corporal não está mudando atualmente? Ou ainda não há cobranças no mundo da dança, né? Sim, eu acredito que esteja mudando, mas tudo caminha devagar. E eu, como profissional na dança, né, eu sou formado em jazz, balé, sapateado, dança contemporânea, me graduei em dança, né, em bacharel em dança pela UFRJ, e tem uma pesquisa muito grande sobre as danças populares brasileiras. Para profissional, o padrão se mantém. Infelizmente, quem contrata ainda não abaixou esse padrão. Não adianta eu querer dizer, vou gordo dançar. Vou negro querer ser o primeiro bailarino do Royal Ballet. Não sou eu que vou ditar, é quem me contrata. Então, começa... Os padrões mudam, quem é que contrata, quem é que dá o aval, quem é que diz. E voltando para o nosso assunto, assim, a gente aprende muitas coisas com a dança, como a questão de chegar no horário, de você ter as suas responsabilidades com o seu visual, estar com o cabelo em dia, estar com o uniforme em dia, cuidar das suas coisas, porque você vai estar ali sozinho com todo o seu material, uniforme de inverno, uniforme de verão, colã para o jazz, colã para o balé, outra roupa do hip hop, e você tem que cuidar disso tudo. O que começa 7 horas é 7 horas, chegou 7 horas, você está atrasado, porque se chega antes, porque a aula começa às 7, então chega antes para dar tempo de se preparar e tal. Então a gente aprende muitas coisas, mas com isso também a gente acaba trazendo muitos traumas, começa a trazer muitas coisas, como principalmente a questão que a gente está falando do corpo, né? Então a gente vai falar sobre o corpo, né? Não só na relação de físico, mas físico-mental, aonde uma pessoa tem que ter principalmente as meninas, tem que ter uma flexibilidade imensa, e como você falou, seu corpo se constitui para ter essa flexibilidade. E aonde ela acha que a culpa está nela por não se exercitar com tamanha dedicação para se chegar àquela flexibilidade, causando uma lesão física. Uma lesão, exatamente. A gente vê muito bailarino lesionado por isso, por horas de ensaio, sem se permitir pausar, porque tem que ter o padrão de excelência e tem que ser melhor, mas quem falou que para ser melhor é assim, né? Por que a gente não pode valorizar outras coisas nessa pessoa? A lesão é uma lesão que tem que ser tratada primeiro pela saúde mental, né? Sim, porque senão ela vai continuar naquele erro, continuar nesse padrão de exigência e forçando ali naquele ligamento, enfim. Não, é para você continuar falando sobre isso, sabe?
Não, é isso, né? E a gente vê os bailarinos se colocando em situações de esgotamento físico, né? Você vê, principalmente, isso eu falo sobre o bailarino do sexo masculino também, né? A gente fala pouco sobre o bailarino do sexo masculino. Quando a gente pensa em dança, a gente pensa na bailarina e a gente não tem esse olhar para vocês, né? É sempre esperado que o bailarino tenha uma força muito grande, sem ser musculoso, né? Tem que ter uma força, mas não pode ser musculoso. Já começa por aí. Porque você tem que desenvolver uma força absurda de um atleta de alto rendimento, mas você também não pode ter aquele corpo do bombado de academia. Você tem que ser magro. Já começa a confusão aí na cabeça da pessoa. Então, o bailarino, então se exige isso, que ele tenha sempre a força para elevar a bailarina. Então, se ele não consegue ter essa força por alguma razão, ele acha que o problema é nele, então ele vai treinar por mais horas e vai se expor mais, às vezes, exercícios não supervisionados, porque quando ele sai ali do contexto da aula e ele vai por ele mesmo, ele vai fazer como ele acha que vai fazer ali, né? E às vezes ainda está iniciando no mundo da dança e quer se destacar e acaba tendo algumas atitudes equivocadas, alonga de um jeito que não era legal, tudo por causa desse padrão, por causa dessa cobrança, né? Eu estava lendo eu gosto muito de estudar essa interface da dança com a saúde mental, porque faz sentido para mim, por ser uma dançarina, ainda que amadora atualmente. Estava lendo alguns estudos que falam da ansiedade pré-apresentações, pré-espetáculos. Como os bailarinos, eles ficam muito ansiosos nessas situações que a gente sabe, a gente que é dançarino sabe o que significa um espetáculo, que não pode errar e que tem que ser perfeito, e que às vezes se destacar naquele espetáculo significa ser visto por alguém que pode convidar para uma companhia e por aí vai. E esses bailarinos ficam ansiosos e aí tem alteração no padrão de sono, né? Tem insônia, não conseguem dormir nas noites que antecedem os ensaios. Tem alteração no padrão de apetite, não conseguem se alimentar adequadamente antes desses espetáculos. Teve um estudo que monitorou a frequência cardíaca desses bailarinos dessa situação de pré-grandes espetáculos e observaram que na maior parte, não lembro exatamente a porcentagem agora, que essa frequência ela ficou mais aumentada nos dias que antecederam essas grandes estreias, né? Então você vê que realmente existe uma repercussão na saúde física e mental desses bailarinos, isso é incontestável, muito por essa cobrança social e da própria pessoa, né? Então, a gente precisa falar sobre isso quando a gente fala assim, eu falo, a dança é ótima para a saúde mental. Mas quando eu tô falando isso pro meu paciente, que a dança é ótima para a saúde mental, eu tô falando de um lugar de lazer, né? Eu tô falando de alguém que, como eu estou indo agora, que eu vou eventualmente uma vez por semana no estúdio de dança, danço, faço a minha coreografia, relaxo, volto pra casa. E quando a gente fala em dança e saúde mental, a gente também tem que pensar no bailarino profissional, que é algo que a gente discute pouco, né? Fica aquele clichê, né? Dançar te faz feliz, dançar é bom, e é ótimo, é maravilhoso. Mas é uma profissão, né? É a profissão das pessoas. As pessoas precisam lembrar disso. Os bailarinos são profissionais, ganham a vida assim, né? As pessoas acham que isso não acontece, né? Elas esquecem dessa parte. E quando isso vira uma profissão, isso tem cobranças, né? Isso gera ansiedade, isso gera algumas alterações que a gente precisa, enquanto profissional da saúde mental, estar atento a esse bailarino que chega pra gente relatando isso tudo, né? Então, acho importante a gente falar sobre isso, entender isso, que é uma atividade que pode ser tida como lazer para alguns, mas que é a profissão de outros. Você tocou num assunto, acho que muito importante, até porque eu criei uma afinidade agora rápida com ele, que é essa questão do bailarino profissional. É um outro lugar, como você falou, é uma profissão. A gente se qualifica para isso, a gente tem horas de treinos, a gente tem horas de ensaios, né? A gente se dedica muitas horas do nosso dia para aquilo, aprende técnicas para aquilo, né? E nós, como bailarinos profissionais, temos que lidar com muitas coisas que muitas profissões têm que lidar. Como estar no palco sorrindo quando a gente acabou de perder o teatro. Quando a gente acabou de perder
um ente querido, uma mãe, uma avó. Então, esses trabalhos também têm a ver muito, né? Queria que você falasse um pouco do que você entende sobre essa relação psicológica, né? Que o bailarino, além de transmitir, né? De repente, naquele espetáculo, alegria, felicidade, beleza, técnica, né? Com todas as circunstâncias de que não pode errar porque as pessoas estão pagando, não pode... porque é isso, nós bailarinos, sim. Assim como o médico não pode errar, o bailarino deve errar. Lógico que sabemos que teremos erros, mas é uma questão profissional, né? Bom, quando eu entro no palco, eu entro com uma questão profissional, que eu não posso errar. E aí, falando da saúde mental desses bailarinos profissionais relacionado a cuidar desse psicológico para estar no palco, né? Dessa pré-estreia e desse momento onde que ele tem que negar todos os seus sentimentos, todas as suas afetividades para estar encarnando um personagem, estar dançando um personagem, estar lidando com aquela situação, passando aquela alegria, transmitindo aquilo para o público, também acarreta nele muitas coisas, né? A gente pisa num prego e a gente está firme, sorrindo, e não pode nem chegar no palco, né? Explica numa saúde mental. Como lidar com isso? Assim, você teria alguma dica? Como você falaria sobre isso? Exatamente, né? O bailarino, além da gente esquecer que o bailarino profissional trabalha com isso, a gente esquece que ele é uma pessoa, né? A gente anula ele também enquanto sujeito e acha que ele tem que estar 100% do tempo bem, pronto para estar com o seu melhor sorriso no palco, como se ele não tivesse problemas, como você falou, como se ele não pudesse ter perdido um familiar naquele dia, ou só como ele não pudesse estar num bom dia, né? A gente, nós somos assim, nós oscilamos, nós temos momentos melhores, momentos que nós não estamos tão bem, e exige-se essa cobrança dessa perfeição, do sorriso impecável. E assim, eu não me lembro muito bem durante essa formação, por mais que eu não tenha concluído, acho que uns 2 anos antes da gente se formar, de termos espaço para falar sobre isso, né? Para falar da nossa saúde mental. Apesar da gente ter um professor que tinha esse olhar, né? Eu lembro dele fazer esse trabalho com a gente, sim. Mas não era algo padronizado, era algo que a gente deu sorte de ter um professor bom. Mas, assim, não era algo que a gente populariza, que a gente entende como necessário de ter esse olhar, de tentar entender, de poder lidar com esses sentimentos. Entender que falar sobre isso não é fraqueza, porque às vezes parece assim, você vê alguém chorando na coxia, nossa, aquela menina tá ali, é meio fraca, né? Fica aquele preconceito de tipo, ai, nossa, não aguentou a pressão. Meio que assim, né? Rola esse julgamento e uma pessoa tá extravasando um sentimento que você não sabe o que tá passando com ela naquele momento. E a gente não tem muitos espaços para falar sobre a saúde mental, para entender se as pessoas estão bem. Óbvio que, sendo uma profissão, exige-se algumas coisas, né? Não dá pra assim, não vou dançar hoje. Não, mas poder entender se você está se sentindo confortável com aquilo, o que aquilo está significando. Então, acho assim, mas seria importante nos núcleos, eu não sei atualmente, né? Eu tô falando de uma visão de 10 anos atrás, né? Até se isso já existir, você me corrige. Mas, assim, achava importante de existirem espaços para os bailarinos poderem levar suas questões, né? De poder falar sobre isso, de poder falar, olha, eu tô com medo de me apresentar no espetáculo tal. E tudo bem, às vezes o lugar te assusta, né? Ir para um espetáculo grande, às vezes no exterior. E parece que o que você espera é que essa pessoa necessariamente esteja feliz, que ela tem que se sentir muito privilegiada de estar ali, mas às vezes ela pode estar com medo de dançar para aquela quantidade de pessoas, de não dar conta. Porque, gente, apavora. Acho que se tem alguns bailarinos assistindo a gente, subir num palco grande, aquilo tudo escuro e uma luz na sua cara, isso já gera uma ansiedade. Você vai se habituando. Aí, gente. Quê? Pra gente saber. Quem está se reconhecendo, assistindo, bota aí.
Porque a gente vai se habituando com o tempo, né? Até nisso que eu retornei ao palco, eu lembro dessa sensação de caramba, tinha esquecido disso, né? Fica aquele escuro e uma luz, assim, você não vê direito os rostos na plateia. Então você dança sem uma interação. Você tá fazendo algo pro outro e, na verdade, você nem sabe se o público tá gostando do que você tá fazendo, né? Então, isso já gera uma ansiedade. Então, a gente fala pouco sobre esses sentimentos, né? A gente não dá espaço para isso porque parece fraqueza, né? As pessoas entendem ainda, elas associam de modo muito equivocado os sofrimentos inerentes a todo ser humano como como um sinônimo de fraqueza, como um sinônimo de não dar conta. E mesmo que não dê conta, tá tudo bem não dar conta naquela situação. Por que você não tá dando conta? Como a gente pode agir para te ajudar? Então, assim, eu acho que a gente precisa de mais espaços para falar sobre isso. Eu acho que, assim, primeiro ponto a gente como bailarino profissional, e quem tiver aí pode achar que é errado isso, que isso não acontece, colocar aí para mim. Nós somos acostumados a não falar. Se a gente não pode nem cantar, quem dirá falar. Exatamente. O coreógrafo não se questiona. Por que ele escolheu fulano para estar na frente? Porque ele escolheu ciclano? Vou da frente, se eu danço melhor, ele me botou lá atrás e trouxe fulano. Por que a fulana que é mais magra e dança menos do que eu está na frente? Fulano que é menos bonito ou mais bonito, não sei o que. Esses questionamentos não existem. Não existe. Nem em companhias de dança. Exatamente. Eu passei de dança, minha primeira companhia de dança, que é do Instituto de Arte Teatro, que hoje eu sou educador de lá, nós temos toda essa dança. Mas, por exemplo, a gente é acostumado a ter nas companhias de dança, eu vou seguir pelo caminho da dança profissional, tá? A gente está acostumado a termos fisioterapeutas, preparadores físicos, quando uma companhia tem condições para financiar essas coisas. Senão você que se vire para melhorar seu machucado, senão você não se apresenta, se você não se apresenta, você não ganha aquele cachê. Que eu vou chegar nessa questão do cachê ainda. Mas ela é assim, muitas questões, como você falou, são banalizadas dentro de um bailarino. Você não querer fazer um papel te torna fraco. Você não tem técnica suficiente, você não é forte o suficiente para aceitar esse papel, né? As questões de você não querer participar daquele espetáculo. Há relatos que os bailarinos do Teatro Municipal não suportam mais os nozes no final do ano, porque todos tem que dançar, né? Porque o diretor escolheu. Então você vê que não há um espaço realmente de escuta. Nós não temos acompanhamentos de psicólogos ou pessoas preparadas para tratar de uma parte física nossa, né? Que é a mente, né? Como tratar disso? A gente não tem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os ganhos. A gente está falando só das perdas. Queria que você falasse sobre os ganhos, né? Como poderia ser os ganhos se as companhias tivessem acompanhamentos psicológicos, né? Em relação a isso, como seria melhor a gente poder... Porque a gente vai estar, na verdade, supondo. Porque, de fato, não existe aqui no Brasil. Então, a gente vai tratar de uma maneira como poderia estar, né? Eu acho que trazer um espaço para isso, para a pessoa poder se colocar, para você lembrar que é um indivíduo e essas questões e respeitar a individualidade desse sujeito, traz muitos benefícios. Você pode entender que às vezes a pessoa não está bem para estar naquele papel, mas ela pode estar desenvolvendo um outro trabalho de uma forma excelente, melhor do que ela vai desenvolver aquele outro, né? Porque quando você tem identificação, a tendência é você desenvolver um trabalho melhor, né? Quando você fica menos ansioso. E às vezes você está ansioso porque você não se identifica com aquilo ali, mas se você for para algo que você se identifique, aquilo vai fluir melhor, então vai ter um ganho melhor. E o ganho para a saúde mental daquele bailarino, independente da produtividade, né? Porque às vezes quando a gente pensa no ganho pro todo, tem que produzir mais. Então o resultado é que o espetáculo vai ficar mais bonito? Não. O resultado para aquele indivíduo, para aquela pessoa, de poder estar falando sobre as questões dele, de se permitir ao erro, de se permitir ter um canal aberto para poder falar sobre ele. Vai trazer ganhos, às vezes, na alimentação, no sono, enfim, tantas coisas que essa pessoa ela pode estar lucrando só por ter esse espaço de se sentir mais confortável, né? Não invalidando a necessidade de buscar tratamentos, entender que às vezes as pessoas de fato adoecem da mente.
E aí não é disso que a gente está falando, né? Não estou falando de uma ansiedade para espetáculo ou de uma síndrome ansiosa, né? Que aí vai precisar de um psicoterapeuta, do médico, né? Do psiquiatra, enfim. Falando... A gente, de fato, passa muito, né? Por exemplo, o filme Cisne Negro trata exatamente sobre isso, né? Quem ainda não viu, por favor, veja, porque é uma realidade, né? Há muitas coisas ruins dentro de um mundo profissional da dança, né? Abusos, como questões de posições, né? A maneira de se tratar. Por exemplo, há relatos, e eu conheço pessoas, e vou dizer que há relatos quando eu vou falar... Sem entregar o amiguinho. Eu vou dizer, para não dizer, estou relatando, né? Que, por exemplo, bailarinos que têm uma técnica super apurada só andam com pessoas que têm a mesma técnica. Você pode ser legal, mas você não tem a técnica, você não faz parte do grupo. Do nosso grupo, infelizmente. Infelizmente você não vai poder estar aqui com a gente. Se eu fui até não é bonito. A gente já falou muito da realidade de danças clássicas. E eu, como dançarino, né, tem essas questões da nomenclatura, né? Dançarino quando você estuda e dança as danças clássicas, que tem a técnica clássica, e dançarino quando não é técnica clássica, né? Eu faço parte da Companhia Folclórica do Rio, da UFRJ, né? E eu queria falar também sobre as questões da cultura popular, no âmbito da saúde mental. A gente trabalha muito as nossas questões de ancestralidade, de se reconhecer naquele lugar, de se pertencer, de afirmação de ser negro, de não ser negro, né? Tudo isso implica também numa saúde mental. Mas lidar com esse questionamento de você ter que se deparar com a sua realidade e para depois dançar essa realidade é algo que muitas vezes é um afego, né? Um chamego, um carinho, mas é algo que também é desesperador. Né? Tem muitas pessoas que a gente sabe como racismo imprime, e você apresentar para a pessoa que ela é negra numa sociedade racista, como isso implica, né? Como dizer para ela que ela não é negra, também como isso implica no nosso psicológico. Dançar algo que não tem a ver com a sua religião, né? Por exemplo, eu posso ser evangélico, sou da companhia que dança as danças dos orixás. Como lidar com essas questões religiosas também, né? Então, tudo isso implica. Então, eu queria que você falasse um pouco quais exercícios que a gente poderia, primeiro, assim, bem básico, porque eu acho que cada caso é um caso, né? Mas o que você indicaria para a gente nessas questões sobre lidar com danças que a gente talvez não dançaria? Eu não quero dançar sem blusa. Tipo, o grupo Corpo, quando gira, todo mundo dança com os peitos de fora, homens e mulheres. Como lidar com essas situações que, às vezes, você se defronta assim direto, mas que você precisa passar. Não que isso seja um empecilho ou algo ruim, mas que você atravessar para auto se conhecer, para auto, né, se avaliar também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre que indicações você traria para isso, né? Eu acho que mais uma vez a gente passa pela necessidade de um suporte profissional para a gente poder entender algumas coisas, por exemplo. Por que eu me incomodo de tirar minha blusa, por exemplo? Existe uma construção social, óbvio, né? E a gente entra por algumas questões do machismo, por que o mamilo feminino é polêmico e o masculino não é. Mas, enquanto artista, a gente se despe literalmente de algumas coisas nesse sentido, né? De ter alguns comportamentos que na nossa vida privada a gente não teria, e em nome da arte a gente consegue entender e entrar nesse personagem e passar a ter, porque quando a gente está dançando a gente assume um personagem, né? Mesmo que durante aquele momento ali no palco. Então, de poder entender isso, o que está por trás daquilo ali, qual é o sentimento que está naquilo ali, o que está implicado naquilo ali, o que aquilo te traz, né? Às vezes, vamos supor, eu não me sinto confortável de fazer uma dança que faça alusão a uma religião africana, que eu sou evangélica. E a gente tem a liberdade religiosa da pessoa, dela não se sentir confortável. Mas vamos entender por quê, né? Às vezes é porque tem uma visão diferente e é interessante ouvir a visão daquela pessoa e o que aquilo implica para ela.
o que que ela acha que aconteceria se ela dançasse aquilo. Então, assim, acho que a minha dica é sempre o diálogo, né? É a palavra. A gente precisa trabalhar mais com a palavra. E se você falou, o bailarino não fala. A gente precisa ouvir o bailarino e tentar entender o que tá naquilo ali, o que aquilo significa, o que aquilo traz para ele. Então, a gente precisa ouvir mais os dançarinos e os bailarinos. Eu falo bailarinos pensando também em dançarinos, né? Mas é o hábito. Mas... Os amigos bailarinos. Oi? Amigos, ouçam seus amigos bailarinos. Porque exatamente. Dentro de uma companhia não há uma construção disso, né? Então, isso é uma pergunta agora, né? Quando não há esse espaço, eu como bailarino e muitos outros que estão aqui também assistindo, que lugar eu posso encontrar, além das amizades, como eu poderia estar falando sobre isso, expondo isso, sabendo que no espaço onde que eu vou estar trabalhando efetivamente, eu não tenho essa abertura. Então, como eu consegui fazer essa operação, pensar, avaliar, e se eu não tenho condições financeiras de arcar com uma terapia, arcar com um profissional, né? O que você... O SUS, ele disponibiliza, né, dispositivos de saúde mental, que a gente fala, né? Existem alguns lugares que trabalham com voluntariado, né? A Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, por exemplo. As universidades públicas também costumam ter espaços para serviços de psicologia, né? Os acadêmicos de psicologia nos estágios supervisionados acabam oferecendo esse serviço gratuito, UERJ, UFRJ, né? Enfim. A pessoa pode procurar até na própria Clínica da Família, explicar a situação, e aí tem o NASF, que é o Núcleo de Assistência à Saúde da Família, apoio à saúde da família, agora me escapou. Mas que aí você vai ter profissionais da saúde mental também, que vão poder te acolher, né, e poder ouvir e conduzir seu caso de um modo profissional, né? Porque, assim, eu tô falando do importante da palavra e do diálogo, mas a gente também precisa entender que existem profissionais capacitados e que o psicólogo e o psiquiatra, ele não conversa, né? Não é isso. As pessoas às vezes acham que você vai no psicólogo conversar. Não é isso. É um atendimento profissional, né? É uma consulta e ele vai ter a conduta dele profissional com você, né? Às vezes a pessoa fala assim, conversar, eu converso com meu amigo. Não. Isso é um hábito ruim de se falar, né? Que às vezes atrasa a procura pelo serviço de saúde mental por uma ideia errada. Você vai estar com um profissional e ele vai estar conduzindo com você um trabalho com você, que não é pela palavra, mas não é uma conversa assim, informal, né? Eu acho que assim, você falou, deu nomes de lugares muito relevantes para as pessoas procurarem, que a gente talvez nem conheça, não conhecia sobre isso tudo. Então, muito obrigado por falar isso. Eu acho que os bailarinos precisam saber os lugares que eles podem procurar ajuda para a saúde mental, né? Que é algo muito importante. E aí eu queria mudar de foco agora, porque a gente só tem 8 minutos para terminar. Não sou desses que quero continuar, tipo, vamos fazer mais uma live. Não, a gente vai terminar um tempinho e é uma só. Eu queria que você falasse um pouco sobre as indicações, por exemplo, você já deu indicações de lugares que bailarinos profissionais e outros e não profissionais e pessoas comuns podem ir lá buscar. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a dança em si, como ela implica e agora ela levantar essa pessoa que precisa, ela ajudar na saúde mental, né? A gente veio falando dos problemas, a gente veio falando dos problemas dentro dos profissionais da dança, né? A gente falou sobre os lugares que esses profissionais podem recorrer, né, para ajudar, né? E agora eu queria que você falasse como essa saúde mental enxerga a dança. Como ela se torna um remédio, se torna uma indicação. Por quê? Eu entendo quando a dança ocupa esse lugar de lazer, né, que foi o que eu falei no início, que ela traz muitos benefícios até para você se redescobrir dentro do seu corpo, né? Eu atualmente faço modalidades adultas, né? O chair, o estileto e o twerk. E eu entendo essas modalidades para a mulher como uma forma muito empoderadora. Uma ferramenta que me ajudou até na minha autoestima, no meu amor próprio. Você passa 1 hora, no mínimo, se olhando no espelho. Né? Quando a gente tem essa oportunidade de se contemplar por 1 hora,
né? A dança traz isso pra gente, isso é fabuloso. Isso é incrível, de você poder se admirar por uma hora, você poder olhar para você, né? De uma forma objetiva, né? No pé da letra, de se olhar, e no sentido mais subjetivo, né? Mais poético da coisa, de você poder lançar esse olhar para você e passar a ter um olhar de ternura, né? Depois de uma hora de dança se olhando, você vai ser obrigada a reconhecer suas qualidades, de entender seu corpo, de você já passa a olhar, nossa, meu cabelo hoje está lindo, né? Então você consegue ter esse olhar positivo para você, a dança te permite isso, né? Nessas danças mais adultas, por exemplo, que acho que são as que eu faço agora, de você entender que você está dançando para você, né? Você dança para você. Se você quiser dançar isso pro outro, é um a mais. Você está dançando para você, é um momento seu, é você, seu corpo, é sua conexão. Então, isso é muito positivo, né? E a dança traz isso de uma forma maravilhosa, muito fluida. E você se sente mais dona do seu corpo, você conhece seu corpo, né? Você passa a movimentar áreas que você não tem o hábito de movimentar. Isso gera um movimento, né, em você muito grande. Então, de você poder se admirar, né? A dança permite você se admirar, seja depois você ver um vídeo e falar, nossa, como eu dancei bem aqui, né? Isso de um modo amador, né? Como sei, você poder se olhar, você poder olhar para você. A dança permite esse olhar para você. E isso é fabuloso, é isso que me encanta na dança. E por isso que eu recomendo para os meus pacientes, dessa conexão corporal e de poder se conectar com você mesmo, assim. Isso é incrível, a arte permite isso e a dança sobretudo. Então, assim, a gente chegou nos 5 minutos finais. E aí eu quero agradecer, primeiro, por você ter aceito o convite. Eu que agradeço. De dar os parabéns por ter se tornado essa maravilhosa profissional. Muitas pessoas aqui estão te elogiando, dizendo que esse bate-papo foi muito importante. Para mim, pessoalmente, também foi muito importante para te reencontrar, para você me falar tudo isso, né? Quero dizer também que muito obrigado por ter se formado, né? Ter se especializado nisso. E muito obrigado por ter escolhido a dança para dar esse olhar. Muito obrigado por indicar a dança também. Nós, bailarinos, precisamos muito da sua ajuda. Nós precisamos cada vez mais que outras pessoas tenham o olhar que você tem para dar saúde mental com os bailarinos. Peço que você continue indicando a dança, que você consiga trazer mais bailarinos. Então, dei uma dica aqui. Bailarinos que estão precisando, bailarinos que estão nesse momento, né? Nós estamos em casa, estamos passando por situações, possam recorrer a Maiara, conversar com ela. Ela tem um olhar realmente totalmente sensível e de vivências corporais, de vivências na dança, que ela possa ajudar muito em relação a isso. E aí eu queria aqui, para fechar, já agradecer mil vezes, mas que você falar de novo desses lugares, falar onde você está fazendo seus atendimentos, perguntar se existe algum grupo de acolhimento para bailarinos ou não, né? E como é isso, essa realidade? A gente tem 3 ou 2 minutos. Então, eu queria te agradecer, né, por essa oportunidade, foi maravilhoso. Eu não conheço nenhum grupo de bailarinos, inclusive fica aí a sugestão se alguma companhia quiser me contratar. Então, existe tudo, através do serviço público as pessoas conseguem acesso, né? Então, se tem uma clínica da família perto da sua casa, um posto de saúde, você pode ir até lá e buscar essas orientações. As universidades também costumam oferecer esses serviços. Eu, no campo privado, atendo atualmente em Campo Grande, né, no edifício Pátio. Então, se alguém tiver interesse, pode me chamar no privado, que eu passo as informações de contato, enfim. E é isso, assim, eu queria agradecer a você mais uma vez, foi incrível, foi bom, minha primeira live. Agradecer pelo carinho e dizer que, mais uma vez, que eu sinto muito orgulho de você, acho importante falar isso para você. Parabéns pelo profissional que você se tornou e pelo trabalho que você desenvolve. Muito obrigado. Quero agradecer também todo mundo que está aqui assistindo. Obrigado por virem, ver a Maiara. Sigam a Maiara nas redes sociais, principalmente o perfil dela profissional, que ela pode estar ajudando muito vocês. Então ajudem a gente também a engranjar os nossos perfis.
me sigam, se não me segue, passa a me seguir. Eu estou dando aulas também de danças populares aos sábados de manhã, que a gente faz um sábado cultural. Muitas pessoas já acabam se reconhecendo, conhecendo os seus lugares, né? Pertencendo a um grupo, né? Sabendo a origem do Brasil, dessas manifestações populares, mas dancem no chuveiro, dancem em casa, dancem com as palavras, dancem com o corpo, mas dancem. Exatamente. É saúde mental, né? Então, se cuidem do seu corpo, mas cuidem também da sua mente. Yara, tchau, Dudu, Fátima, obrigada. Obrigado, parabéns, adorei. Tchau, Beijo, gente. Tchau.